Quais os resultados já obtidos com as pesquisas no FV? Na FV, nós obtivemos grandes avanços nos últimos anos. Agora, em relação a resultados, isso é muito relativo. Por exemplo, você pode alcançar resultados simplesmente produzindo uma nanopartícula, ou você pode alcançar resultados caracterizando essas nanopartículas, ou você pode ainda alcançar resultados, que é o objetivo de todos, uma aplicação prática para nanoestruturas. Essa é a parte mais difícil, porque produzir nanopartícula não é tão difícil, é relativamente simples, embora o termo assuste um pouco, mas é relativamente fácil produzir nanopartículas. O problema é alcançar resultados. Então, na UFV, nós temos vários trabalhos com nanopartículas, tanto na área de química, na biologia, na área de física, na área de embalagem, na área de proteínas. Por exemplo, na área de proteínas, nós conseguimos produzir os nanotubos de alfa-lactoalbumina. Esses nanotubos apresentaram capacidade de formação de espuma, apresentaram capacidade de retenção, absorção de colesterol, apresentaram a capacidade de estabilizar emulsões, apresentaram também uma probabilidade muito grande de carregar fármacos, uma vez que esses tubos eles possuem uma parte que está oca, ou seja, é um tubo externo com um tubo interno, como se fosse dois canos, um dentro do outro. E nessa parte interna desse tubo, desse nanotubo, possivelmente nós poderíamos aí carregar algum fármaco. Então, os resultados são obtidos. Agora, a parte de aplicação ainda vai levar algum tempo, porque nós precisamos de provar que realmente ele tem um efeito que funcione em larga escala e principalmente se é possível produzi-lo em grande escala. Uma coisa é produzir em laboratório, outra coisa é produzir 1.000 toneladas, por exemplo, de um determinado composto, totalmente diferente. Nós temos alguns resultados muito interessantes que foram desenvolvidos na área de embalagens, que é a incorporação de nanopartículas em embalagens, aumentando a resistência de embalagem, que são chamados de nanocompósitos. Esse material é chamado de nanocompósito, que é um material rico em argila, que é comum nessa região nossa, argila. Esse material ele aumenta a capacidade de retenção da embalagem contra a umidade, contra a entrada de ar e principalmente ele auxilia numa degradação mais rápida da embalagem no meio ambiente, ou seja, uma embalagem ecologicamente correta. Então nós temos vários resultados, mas o que nós precisamos ainda alcançar é realmente uma produção industrial e que consiga trazer resultados práticos para a população. E esses resultados, você acha que a UFV possui estrutura suficiente para levar a pesquisa adiante até chegar a eles? A UFV hoje ela dispõe de uma grande estrutura, então depende do que se quer trabalhar. Mas, por exemplo, nós temos microscópios eletrônicos de transmissão no núcleo de microscopia, nós temos espectro de massa, nós temos equipamento de espalhamento dinâmico de luz, ou seja, nós temos todas as condições de produzir e caracterizar nanopartículas. Mas a nanotecnologia é uma área multidisciplinar. Você não pode simplesmente ficar preso e produzir tudo dentro da FV. É importante que você faça contatos e interaja com, por exemplo, a FMG, com universidades, por exemplo, europeias, que também estão muito avançadas na área de nanotecnologia, universidades americanas. Isso é muito importante, o intercâmbio, para você conseguir realmente alcançar o máximo possível dos seus objetivos. Agora, a UFV, com certeza, se você olhar a UFV há 10 anos atrás, você simplesmente não tinha como desenvolver um projeto nanotecnológico na Universidade Federal de Viçosa. Hoje nós dispomos de vários laboratórios, de vários equipamentos. Por exemplo, no Departamento de Tecnologia de Alimentos, nós sintetizamos todos os nossos nanotubos
dentro do Laboratório de Operações e Processos do Departamento de Tecnologia de Alimentos. Tá? Nós caracterizamos as nanoestruturas no núcleo de microscopia e microanálise. Nós avaliamos as massas das nossas estruturas no espectrômetro de massa do núcleo de biomoléculas também do UFV. Nós avaliamos o crescimento das nanopartículas no departamento de física por espalhamento dinâmico de luz, onde também é possível utilizar o microscópio de força atômica para ver a partícula como realmente ela é. Ou seja, a universidade está com uma grande estrutura, mas é importante que aumente o leque, de informações interagindo com outras universidades. Durante, por exemplo, o nosso trabalho com nanotecnologia, uma parte do nosso trabalho foi realizado na UFMG. A partir desse momento, nós já temos contato com a UFJF para realizar as análises de dicroísmo circular, ou seja, há uma interação muito grande entre a universidade para o desenvolvimento de produtos nanoestruturados. E quão importantes são essas pesquisas de nanotecnologia para a UFV e para a Viçosa? As pesquisas com nanotecnologia, por que a gente trabalha com nanotecnologia? Isso é importante. Por que eu vou trabalhar com uma partícula tão pequena? Se é tão difícil de caracterizar, se é tão difícil de se manipular. Acontece que no tamanho nano, nas dimensões nano, as reações são muito mais intensas. Então nós podemos aumentar uma capacidade eletromagnética, por exemplo, de determinado material. Nós podemos mudar a cor de materiais. Por exemplo, o ouro, sempre que a gente pensa no ouro, a gente pensa ele como amarelo. Mas se você mudar o tamanho do ouro, ele pode aparecer azul, ele pode aparecer marrom. Então depende do tamanho. Nós podemos, por exemplo, aumentar a resistência de materiais. Como eu havia dito anteriormente, nanotubos de carbono são 100 vezes mais resistentes do que o aço e 8 vezes mais leve. Então é por isso que é importante trabalhar com nanotecnologia. E de hoje em diante, mais do que nunca, tentar manipular a nanotecnologia de uma forma que ela seja ecologicamente viável, que principalmente pensando na sustentabilidade. Nós não podemos mais ficar gastando água. Então, para isso, desenvolvermos processos nanotecnológicos para o reaproveitamento, reuso e principalmente o uso racional de água, nós com certeza estaremos colaborando imensamente para o futuro de todo o mundo. É impossível hoje não pensar em nanotecnologia. Uma população crescendo de uma forma avassaladora. Nós, em breve, não teremos alimento sobrando, não teremos água sobrando. Nós precisamos otimizar, nós precisamos de racionalizar a nossa produção de uma maneira eficiente. E a nanotecnologia permite isso. O uso de uma forma direta, de uma forma extremamente eficiente. E com isso obter grandes resultados para todo o mundo. A UFV já possui algum projeto inovador ou ainda está na fase de reconhecimento na nanotecnologia? A UFV possui vários projetos inovadores, né? Um grande projeto que está sendo desenvolvido é justamente na área de liberação controlada de fármacos. O que é uma liberação controlada? Liberação controlada é você liberar um composto que tem alguma ação no organismo e que pode ser liberado no momento exato e na dose exata. Por exemplo, quando você utiliza uma pomada, aquele gel da pomada, ele não é o fármaco, ele é o carreador desse fármaco, ele vai liberando aos poucos o medicamento. É assim que funciona. Então a universidade já tem vários projetos nesse sentido, na produção e liberação de fármacos. Os nanotubos mesmo de alfa-atoamina é um dos produtos que potencialmente podem ser utilizados como carreadores de fármacos. Nós temos já embalagens ativas liberando compostos nos alimentos, sejam esses compostos de origem, por exemplo, bactericida no combate a uma bactéria patogênica, ou na preservação mesmo para evitar o crescimento bacteriano,
nós temos já embalagens ativas e avisam o consumidor que um produto já está em fase de deterioração. Enfim, nós temos vários projetos já inovadores. Mas esses projetos todos, todas essas pesquisas e tal, estão levando às fases boas assim, na nanotecnologia, estão ajudando e tal. Mas tem também os riscos causados pela nanotecnologia? Essa pergunta é muito interessante, uma vez que não há uma legislação específica para nanotecnologia, porque nanotecnologia é um processo. Então, se você perguntar ao FDA, que é um dos maiores responsáveis pela elaboração de leis a nível mundial, ou a comunidade europeia, eles fogem do assunto. Eles afirmam que a função deles é fiscalizar produto e não processo, e nanotecnologia é um processo. Em razão disso, vários produtos de origem nanotecnológica são produzidos indiscriminadamente. E um grande problema é que se o produto ele aumenta as reações, aumenta a velocidade das reações, se ele aumenta a capacidade de resistência de materiais, ele também pode ser muito mais tóxico, pode ser muito mais difícil de ser degradado e pode causar impactos realmente avassaladores. Por exemplo, nanopartículas de prata, que são produzidas inserindo-se antibióticos, incorporando antibióticos na prata. A prata ela tem vários sítios de ligação de antibiótico, por exemplo. Com isso, você pode carregar vários antibióticos numa única molécula de prata. O problema é se imaginar que uma indústria, por exemplo, perca o controle desse material, que esse material ele seja perdido na atmosfera, por exemplo, ou ele vaze para a atmosfera. Imagine uma região que produz, por exemplo, um queijo canastra, onde tem as bactérias que produzem aquele sabor característico do queijo canastra, ou das bactérias que produzem as oleaduras, aquele queijo com aqueles buraquinhos, que dependem dessas bactérias. Você imagina uma nanopartícula de prata nesse ambiente, quanto ela pode contaminar o ambiente, mudar totalmente o produto, contaminar as pessoas, matar as pessoas. Imagina numa área hospitalar, por exemplo, você utilizar uma nanopartícula de prata numa sala de cirurgia, e essa nanopartícula de prata se incorporar um corpo humano. Ninguém sabe o tempo que levará para ser excretada, ninguém sabe quais os danos que ela poderá causar no ser humano. Ou seja, nós não temos noção de como controlar os produtos de nanotecnologia. A toxicocinética não foi estudada para produtos de nanotecnologia. O que é real hoje? Por exemplo, polímero utilizado na medicina, nessas pomadas, já foram comprovadamente tóxicas em ratos. Nanopartículas de prata também foram comprovadamente tóxicas em ratos. Ou seja, os estudos com ratos já dão ideia que no ser humano também o resultado pode ser muito ruim.